Curso Sempre. Inteligência em concursos. Boa noite para vocês. Vamos começar uma parte bem importante agora, talvez a mais importante da parte da matemática, né, digamos assim, na parte específica de matemática para a prova do Banco do Brasil. Caixa Econômica, Banco do Brasil, financeira. Tá? Então nós vamos começar pensando da seguinte forma, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos entender o todo primeiro, para daí a gente seguir uma... Nós vamos ter duas vertentes para estudar aqui. Regime simples e o regime composto. Então, tudo que a gente for trabalhar, nós temos que pensar dessas duas formas. O que é menos cobrado? O simples. Apesar de, tem que saber trabalhar com ele, porque você pode trabalhar em um exercício de composto e simples ao mesmo tempo, no mesmo problema, né? Então nós temos que pensar dessa forma. Mas o que a gente tem que estudar primeiro para a gente sair falando de juro simples, depois falando de juro composto, parte de desconto, parte de financiamentos e sistemas de amortização? Primeiro a gente precisa ter um entendimento da taxa, né? Nós vamos ter que trabalhar essa parte de taxas, pessoal. Quantas taxas você acha que nós vamos ter que ver aqui? Bom, peraí. Primeiro nós temos que ver as taxas, preste atenção, inerentes a esses dois grupos aqui, simples e composto. Qual é o funcionamento deles? Tudo bem? Depois a gente vai para as taxas específicas, que vocês vão ver aí que tem taxa de inflação, taxa real, né? Que tem aí taxa real, né? Não sei se vocês já observaram essa parte que tem aqui na frente, no começo, onde diz assim, taxa exponencial e taxa linear, que é o que a gente vai ver, né? E lá na frente, pessoal, deixa eu só pegar aqui para vocês se situarem, senão vocês vão pensar, pô, mas vamos ver esse troço de novo? Não, é que é outra, é mais específico, né? Uma parte mais específica. Depois de desconto, deixa eu ver onde é que ela está aqui, da página da tua apostila, lá em equivalências de capitais e tal, nós vamos ter mais uma partezinha de taxa, que é a taxa de inflação, taxa de... Cadê você aqui? Passei, não passei, acho que já passei. Acho que já passei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Taxa proporcional, taxa... Tá aqui na primeira página, né? Isso. Tá aqui na primeira página. Tá aqui. Página 4, né? Tá no comecinho. Taxa aparente, nominal, real e de inflação. Tá? Que é o segundo grupo que nós vamos estudar. Pessoal, que não tem... Veja bem. Não tem ligação direta para resolver com isso daqui. É quando a gente vai calcular as taxas de inflação, taxa real de uma aplicação. Então são dois caminhos que nós estamos vendo. Tudo bem? Primeiro nós vamos ver taxa de juros simples e taxa de composto. Qual que é o funcionamento? E aí depois nós vamos para aquele segundo grupo. Tá legal? E nós vamos começar a nossa aula pensando no seguinte. Primeira coisa, a aula de hoje. Nós vamos falar só do regime simples hoje. Tudo bem? Só do regime simples. Juros simples e o tratamento que se dá. Antes de mais nada, vamos pensar assim, ó, como que eu tenho que trabalhar? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é uma taxa proporcional. Pessoal, uma taxa proporcional, nós estamos falando do regime simples de capitalização. Tudo bem? Esquece o composto. A partir de agora, nesse momento, o nosso regime composto não existe. Tudo bem? Então nós temos que pensar nas proporcionalidades das taxas. Quando nós vamos trabalhar com juros simples, a ideia central primeiro é deixar a taxa na sua forma proporcional. Proporcional ao quê? Ao tempo que você vai trabalhar. Tudo bem? Bom, então se eu recebo uma taxa, por exemplo, uma taxa de 36% ao ano, vamos colocar bem básico aqui. Tudo bem? Como que eu faço as proporcionalidades dessas taxas quando você vai trabalhar com juros simples? Então depende de cada exercício, se ele vai te pedir em mês, se ele vai te pedir em semestre, se ele vai te pedir em bimestre, então você vai fazer a transformação dessa taxa, tudo bem? Então olha, se eu quero fazer essa taxa
para mês, que é o que mais cai, né, realmente nas provas, como que você vai fazer? Você vai fazer a proporcionalidade da taxa fazendo o quê? Dividindo o ano por 12, né? Então você vai pegar aqui 36% e vai dividir por 12. Logo, isso aqui vai dar quanto? 36% ao ano, né? Se você for dividir por 12, vai te dar o quê? 3% ao mês. Isso é fazer a proporcionalidade da taxa. Tudo bem? Ah, mas eu vou ter que adivinhar isso aí? Não, você vai fazer conforme, dentro do problema que nós vamos trabalhar, você que vai ver o que é mais confortável. Tem exercício que é melhor deixar a taxa em ano e trabalhar o tempo em ano. Como tem exercício que é bom você colocar tudo em mês, né? Porque você está recebendo meses também. Geralmente mês e ano são as que mais vão aparecer aqui no nosso trabalho. A grande maioria deles. Tudo bem? Então, quando eu quero pegar essa taxa que você tem que olhar o tempo que você quer trabalhar. Isso é a proporcionalidade da taxa que você tem. Detalhe, qual é o nome da taxa que você acabou de receber lá em cima, aquela de 36% ao ano? Ela tem o seu nome, seja no simples, no composto, em sistemas de financiamento, seja o que for. Ela tem um nome, chamada de nominal. Essa taxa que eu estou oferecendo para você resolver o teu exercício, ela é dita nominal, é aquela que se apresenta no exercício para você. Ela pode ou não coincidir com a unidade de tempo, vou repetir, ela pode ou não coincidir com a unidade de tempo na qual você precisa trabalhar o teu problema, ok? Então você sempre vai pensar dessa forma, joia? Bom, Ricardo, espera aí. Então eu posso fazer essa proporcionalidade da taxa para mês, como posso fazer para qualquer outro. Posso fazer para bimestre? Posso fazer para semestre? Tudo bem? Posso fazer para quadrimestre? Posso fazer para trimestre? Então você tem que fazer a divisão do tempo conforme você vai trabalhar. Ou seja, se você está trabalhando com 36% ao ano e você quer ela, por exemplo, para trimestre, quando você for fazer essa mudança de tempo, você tem duas saídas no juro simples. Por isso que é simples, né? Tá? Um trimestre para você significa o quê? 3 meses em relação a um ano, não é isso? Um ano tem quantos trimestres? Então você vai pegar e vai fazer o quê? Vai pegar esse 36% ao ano e vai dividir isso por 4, porque você tem 4 trimestres. E aí você vai ter a taxa proporcional trimestral. Essa que você acabou de fazer aqui comigo é a proporcional o quê? Mensal. E assim sucessivamente. Então o exercício sempre vai pedir para você. Essa primeira parte que nós estamos vendo aqui não vai cair na prova. Isso aqui é o ajuste de taxa para você executar o exercício. Numa prova de banco, jamais o cara vai pedir para você fazer isso aqui. Ah, mude a taxa. Não tem isso. Tudo bem? Ele vai te pedir taxa efetiva, aí é outra coisa. Tá? É outro departamento. Então, falando do simples, 36 por 4 dá quanto? Dá 9, né? Dá 9% ao trimestre. Ó. Porque é a mesma coisa que você pensar, se eu transformar para mês, se eu multiplicar por 2, é um bimestre. Então, você tem a taxa de 6% ao bimestre. Se você multiplicar por 3, essa mensal, que é o mais comum de a gente trabalhar mensal, você vai ter 9% ao trimestre. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, proporcionar, né, deixar a taxa proporcional para o tempo que você vai trabalhar é a coisa mais fácil do mundo. Professor, semestre por 2. Por 2, aí vai dividir por 2 e assim por diante, né? Assim sucessivamente. Tudo bem? Então, veja, eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês aqui agora e eu vou relembrar isso na aula de composto. Nos juros simples, você tem liberdade de ação. O que é liberdade de ação? Você pode transformar a taxa para onde você quiser. Tudo bem? Por mais que você receba mês, joia? E a taxa ano, você pode transformar o mês para ano, você pode trabalhar o ano para mês, você pode transformar tudo para bimestre, você pode transformar tudo para dia, você tem liberdade de ação no juro simples. Tudo bem? Você faz o que você achar mais confortável em cada exercício. Legal? Então, aspas. Não vai acontecer isso no juro composto. No juro composto você não vai ter essa liberdade de ação.
Ah, mas eu posso mudar. Não pode. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tá? E você vai perceber isso no andamento do curso aqui agora. Tá legal? Tudo bem? Então aqui, ó. Simplificar, multiplicar, dividir, você pega essa taxa nominal e vai fazer aquilo que está sendo pedido aí. Tudo bem? Só isso, mais nada. E aí sim nós vamos para o primeiro grupo, que é o grupo dos juros. Tá legal? E aí nós vamos depois para o segundo grupo, que é o grupo do desconto, do regime simples. Tá legal? Que são bem fáceis de trabalhar. Desconto simples e juros simples e desconto simples. Primeira parte, essa é para não zerar na prova. Tá legal? Bem fácil, a menos que você erre uma conta, né, de cálculo. Então aqui no caso, na página 1... Não é na página 1, desculpa. Nós vamos na página 3, né, na verdade, na página 3. Nós vamos fazer uns exercícios de simples e somente simples, tá? Tem lá na página 3, tá ok? Ah, não, tem mais aqui, desculpa, gente, pulei uma página aqui. Não, pulei uma página. Aqui tem a parte de exercícios que vocês vão fazer e tem a parte de aplicações que nós vamos fazer aqui. Tá legal? Então aqui no caso, ó, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, composto. Deixa eu ver. Até o número 5 são todos eles de juros simples. Tá legal? Só juros simples. Só taxa simples. Ok? Vamos começar? Vamos ver como é que é esse negócio aqui? Número 1. Qual é a taxa anual simples equivalente à taxa simples de 5% ao mês? Espera aí. Ele está te dando ao mês, ó. E ele quer a taxa o quê? Ao ano. Taxa anual. Tudo bem? Basta você fazer o quê? Multiplicar por 12. Ponto final. Multiplique por 12 e você vai ter a taxa ano, que vai ser quanto? 60%. Espera aí um pouquinho. O que está escrito no exercício ali que é interessante você sublinhar? Taxa o quê? Equivalente. Tudo bem? O que é uma coisa equivalente para vocês? O que você entende como equivalente? Significa o seguinte: eu vou num determinado banco e aplico um dinheiro a 5% ao mês. Legal? E vou em outro banco e ele faz a aplicação para mim de 60% ao ano. Considerando um ano de aplicação, elas vão gerar o mesmo juro. Tudo bem? Vai me dar o mesmo juro. Você que me paga uma vez só ao ano, ou você que me paga 5% ao mês. Estou falando de juros simples. Joia? De juros simples. Tudo bem? Então você no final vai ter o mesmo valor de juro desta aplicação que você vai fazer em um e em outro banco. Então por isso que ele fala equivalente. Equivalente é o que se compara, tá, no final do período de aplicação, que produzem o mesmo juro, ou o mesmo montante, se você preferir. Tá legal? Então essa é a ideia de equivalência. Equivalência é quando eu quero fazer uma aplicação diferente e ela vai me fornecer o mesmo juro, com taxas diferentes. 5% ao mês, 60% ao ano. Vai ser a mesma coisa, pelo mesmo período, né? Digamos assim. Tá legal? Tudo bem? Então vai aparecer bastante juro equivalente aí. Desculpa, taxa equivalente. Joia? Então aqui o número 1 deu... Que letra que é? Letra E, né? Letra E. Tá joia? Número 2. Oi? Podia cair uma dessa na prova, né? Pois é, eu também acho que devia cair uma dessa na prova. Aqui, ó. Calcular a taxa semestral. Calcular a taxa semestral equivalente a juros simples de 2% ao mês. Então, 2% ao mês, se eu quero semestre, eu vou multiplicar por 6, ok? Então eu vou ter 12% ao semestre. Então a minha taxa semestral que você tem. Letra E também, né? Letra E também. Tá joia? Então tá aí. Letra E, letra E. Número 3. Calcular a taxa. Agora você vai fazer o contrário. Você está recebendo o ano e vai por um período de tempo menor, né? Então 36% ao ano, na número 3. 36% ao ano. Ele quer a taxa o quê? Semestral. Se eu quero o equivalente semestral, você vai fazer o quê? Então você vai dividir por 2. Então você vai ter o quê? 18% ao semestre, né? Ao semestre. Então tá aqui. Que letra que deu esse cara aqui? Letra D, né? 18%. Então tá aqui. Só um pouquinho. Letra D. Tá joia?
Número 4. O que ele pede a número 4 aí? Mensal proporcional a juros simples de 84% ao ano. 84% ao ano, vem trazer ela para mês. O que eu faço? Eu divido isso aqui por quanto? Por 12, né? Quanto que dá isso, gente? 7% ao? 7% ao mês. Mensal proporcional. Ok? 5. Aqui deu letra C, né? Não tá aqui. Letra C. Aqui. Número 5. Calcular a taxa semestral proporcional de juros simples de 8% ao mês. Olha que moleza isso. 8% ao mês. Vezes 6. Aí erra na multiplicação aqui, né? 48% vai te dar aqui na número 5, que é a letra D também. Legal? Então, ou você divide, ou você o quê? Multiplica. Uma pergunta que paira sempre no ar, né? Taxa proporcional simples no regime da matemática financeira ou na composta. Nosso mês vai considerar sempre o quê? 30 dias. É o mês comercial. Não confunda com mês civil. Mês civil é outra coisa. Tá legal? Em que você vai trabalhar. O mês civil é quando você vai ter que calcular os juros dia a dia. É aquilo que a gente paga geralmente. 10 dias de atraso, 12 dias de atraso, né? Que é o que a gente geralmente paga no dia a dia. Para nosso efeito de prova aqui, o nosso mês tem 30 dias. Ok? Mês comercial. E o nosso ano comercial tem 360 dias. Tá legal? Caso nós precisamos trabalhar com essa parte aí. Tá jóia? Tudo bem? Então não tem nada de 365 e nada de 366 em ano bissexto. Tem nada a ver. Tá jóia? Não é o nosso objeto de estudo aqui. Beleza? Tudo bem então? Então no regime simples ou você divide ou você o quê? Multiplica. Fim de papo. Não é legal isso? Então agora vamos começar nossa aula? Vamos lá? Então você vai pegar lá a parte de juros, para daí a gente conversar sobre a parte de juros simples. Que agora vamos falar de grana, né? Vamos falar de dinheiro. Tá? Veja qual é a página ali, por favor. 5? Página 5? Ah, então tá bom. Finalzinho da 5, comecinho da 6 lá também, né? Então tá, vamos ver aqui uma coisa. Olha só, pessoal. Juros simples. Quais são os elementos que nós passamos a trabalhar dentro da matemática financeira agora? Não só para juros simples, para tudo. Você lembra disso, não? Quais são os elementos de trabalho do juros simples? Ou, aliás, dentro da matemática financeira? Juro, tempo. Então, preciso ter esses elementos básicos para trabalhar. O próprio J, que a gente chama de juro, que é aquilo que você ganha para uma aplicação. Né? Capital. Você só vai ganhar alguma coisa se você aplicar alguma coisa, sim ou não? Que é o capital, que é o principal, né? Que você tem, a gente chama de principal, geralmente. O tempo, que é o período de capitalização. Né? Taxa, que nós vamos chamar de I, né? Tá? A taxa. O que mais? Tá faltando. Você sempre deixa, o pessoal sempre deixa de lado esse coitado aqui. Montante, ele sempre fica de lado, né? Um montante. Tá bom? Espera aí um pouquinho. Não acabou. Olha só. Tá vendo bem esses dois caras aqui? A taxa e o tempo? Tudo na financeira, seja simples, seja composto, tudo, absolutamente tudo. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se a taxa está mês, o tempo tem que estar mês. Se a taxa está ano, o tempo tem que estar ano. Tá? Você vai ter que ajustar cada um. Então, como você tem liberdade no juros simples, você pode transformar para onde você quiser. Tá legal? Então aqui, ó, não pode esquecer desse cara. Tem que estar na mesma unidade. Mesma unidade, claro, de tempo, né?
tá? Na mesma unidade de tempo. Ok? Não pode esquecer disso daí. Beleza? Joinha? Muito bem, então vamos continuar aqui. O que você entende por juros simples? Quando você está estudando, você que vai trabalhar num banco, né? Você vai trabalhar no banco, não vai? Vai, você vai. Você quer trabalhar no banco? O que você entende como juros simples? Enquanto eu apago lá, você vai pensando aí. O que você entende como juros simples? O que o juros simples te dá como referência, na verdade, como você pensa em juros simples? Como é que é? Como é que é? Só um pouquinho, gente. Deixa eu só ajustar aqui para você entender a ideia, tá bom? Os juros simples têm um nome, pessoal. São juros lineares, certo? Ou seja, se eu pegar milão emprestado de vocês a 10% ao mês, quanto que dá de juro no primeiro mês? 10%. Não, isso é montante. Quanto que dá de juro? 100. E no segundo mês? E no segundo mês? E no terceiro? Então os juros são lineares porque os juros vão ser sempre o quê? Iguais mês a mês. Então quando você falou 1.100, você está falando do montante, né? Então você está falando o seguinte, se eu pego lá por acaso R$1.000 para o primeiro tempo, né? Para começar a te pagar daqui a um mês, olha o que você me falou, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e assim sucessivamente. Ou seja, os juros vão sempre ser o quê? Lineares. Eu posso ficar devendo 10 anos para você. Todos os meses você só pode me cobrar quanto? R$100. Ou seja, o juro é direto em cima do principal. Legal? Então isso vai acontecer tanto para o juro simples como para a operação de desconto. Também simples. Tá legal? Mas daí é um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Em outro momento. Tudo bem? Bacana? Então veja, ó, peguei milão a uma taxa de 10% ao mês. Eu coloquei aqui 10% para ficar fácil a tua compreensão, tá? Por um período de tempo aqui, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Ou seja, 4 meses de tempo. Então você vai me cobrar quanto no final das contas? 1.400. Já no juro composto, o que acontece? O que diferencia o juro composto? Juro composto é o tal do juro sobre juro, né? Ou seja, ele vai ser exponencial, não vai ser o quê? Linear, não vai ser aquela palavra importante que você falou que é o quê? Constante, ok? Então esse é o diferencial que você vai ter entre um e outro. Bacana? Claro que 90% dos exercícios que nós vamos trabalhar durante o curso vai ser juro o quê? Composto, óbvio. Tá? Mas isso aqui está inserido no teu, né, no teu edital, digamos assim. De matemática financeira, você tem que saber lidar com juros. Tudo bem? Fórmula para o cálculo do juro, por favor. Alguém lembra? O primeiro, né? O mais famoso aí na página... Qual é a página que está esse troço aí, gente? Já a página 5 lá, né? É o tal do J-CIT, ó. Capital vezes taxa vezes tempo. E o tempo e taxa na mesma unidade. Tudo bem? E o nosso famoso montante? O que é o nosso montante mesmo? Montante é o capital que você aplicou mais os juros que você recebeu por essa aplicação. Ou seja, você tem uma segunda fórmula que você pode utilizar. Montante, que é o capital, vezes 1 mais o quê? I vezes o T. Ok? Bom, dica para vocês que vão fazer as contas à mão. Né? Eu acho que vão fazer à mão. Ou vão usar HP? Não, né? Vocês não vão usar HP, não, né?
Olha aqui, pode anotar isso aqui na tua fórmula. Quando for a fórmula do J-CIT, procura usar a taxa em forma de fração, que é mais rápido. É uma dica, tá? É uma sugestão, digamos assim. Procura usar na forma de fração. Eu já vou fazer um exemplo para você aqui, você já vai perceber o que eu estou falando. Tá? E quando você for trabalhar com a fórmula do montante, procure trabalhar essa taxa aqui em decimal. Por exemplo, falei para vocês que vocês me emprestaram um dinheiro aqui a 10% ao mês, não é isso? Então veja, ó, 10% ao mês é 10 sobre 100. Então esse caso aqui, ó, esse formato fica mais rápido trabalhar lá no J-CIT, devido às simplificações que você tem que fazer. Tá ok? E todo mundo sabe que 10 sobre 100 é 0,1, não é isso? Assim como 20% é 0,2, 25% é 0,25. Procure trabalhar o decimal ali na parte do montante, para você não se desgastar com o mínimo múltiplo comum. Tá joia? Trabalhe com a parte decimal que ela vai ficar mais fácil de você trabalhar. Beleza? Então olha só o que você tem aqui. O cuidado que deve se ter com taxa e tempo. Ver o que o exercício vai pedir para você, se é só o juro, se é o montante, enfim. Tá? Se ele pedir um montante, pessoal, olha aqui, ó. Você necessariamente não precisa trabalhar só com essa fórmula do montante, desculpa. Você pode trabalhar com a fórmula do juro, calcular o juro rapidinho e fazer a soma no final. Tá? Depende do que você vai estar envolvido aí dentro do exercício. Outros não. Tem uns que você se obriga a usar a fórmula do montante. Tudo bem? Que é isso que nós vamos fazer agora nessa parte da aula. Trabalhar com o tal do juro simples. Beleza? Tudo bem até aí? Pode pegar o primeiro exercício. Qual é a página, Rose? Página 6. Página 6 é o primeiro exercício? Então tá. Acho que tem exercício para todo lado, deve ser posterior, né? Na página 6. É, isso. Na página 6. Você tem aí de juros simples 29 exercícios que dá para desenvolver tranquilamente. Aparentemente, né? O cara fala assim, né? Tá? Mas vamos ver aqui o que aparece de surpresa no juros simples que pode ser cobrado. Tá legal? Primeiro exercício lá da página 6. Vamos ver o que acontece? Ele vai tentar dificultar, sabe o que ele vai tentar dificultar de vocês no juros simples? Geralmente, pessoal, esses dois caras aqui, ó. Ele vai tentar colocar taxa e tempo não na mesma unidade, ou com tempo quebrado, ou com taxa que você não consegue dividir por 12, enfim, tá? Para você poder ter que mexer no tempo, principalmente. Então vamos ver o que vai acontecer. Primeiro exercício é para não zerar na prova. Primeiro exercício é fácil, né? Então aqui, ó, bem facinho. Diz assim, ó. Calcular os juros simples que um capital de 10 mil rende em 1 ano e meio aplicado, a taxa de 6% ao ano. Espera aí um pouquinho. Qual que é a taxa ao ano que está escrito aí? 6%. Veja como é simples, olha, se você fizer essa observação. Se é 6% ao ano, é 1 ano e meio. Quanto que é meio ano de taxa? 3%. 6 mais 3. Então você vai pagar 9% no total. Então essa conta você pode fazer no juros simples, até mesmo de cabeça, se você preferir. Tudo bem? Mas nem todos vai dar para você fazer assim. Tudo bem? Nem todos necessariamente. Então aqui no caso, usando o J-CIT, ó, usando o J-CIT, nós vamos ter o juro. Capital é de 10 mil, né? A taxa, pessoal, é 6% ao ano. Olha o que eu vou escrever aqui. 6% ao ano. E o tempo, como ele colocou para mim o tempo 1 ano e meio, olha aqui. Como ele colocou o tempo 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, se você quiser transformar essa taxa em mês e botar tudo em mês, você pode. Tá legal? Se você quiser botar tudo em bimestre, você pode. Se você quiser colocar... Você tem liberdade, quando eu falei que você tem liberdade de mexer com tempo e taxa, é no juros simples. Mas tem que deixar... Na mesma unidade, tem que estar na mesma unidade. Se você transformar isso aqui para mês, isso aqui tem que estar em mês. Se você transformar isso aqui para bimestre, isso aqui tem que estar em bimestre. Tá legal? Então você tem essa liberdade aqui de fazer o que você acha melhor. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, o que significa 1 ano e meio para vocês? É 1 ano mais meio ano. Estou transformando o tempo em ano. Percebeu o que eu estou fazendo aqui, não?
Estou transformando o tempo em ano. O tempo 1 ano e meio, como que você vai escrever? Como que você vai colocar lá? 1 mais 6, não? Não. Você vai colocar, isso aqui é 1 ano, e isso aqui é 6 meses, é o quê? Meio. Aí tem que transformar a taxa. A taxa você vai ter que transformar para quanto? Para meses. Tudo bem? Então aqui no caso, ó, tira o mínimo, vai dar quanto? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 sobre 2 de ano. Olha aqui. 3 sobre 2 de ano. Você está transformando o teu tempo tudo em ano. E a taxa está ano, não é isso? Aqui, ó. 3 sobre 2. Ah, mas eu quero trabalhar com taxa mês. Então tá bom. Então você vai pegar 6% e dividir por 12. Vai dar 0,5%. Tá? Vai dar 0,5%. Não chega a 1% ao mês. E vai multiplicar por 18, que vai multiplicar por 18, que 0,5% ao mês, 18 meses. Aí você que escolhe. Tá legal? Então aqui no caso, ó, posso cortar 2 zeros daqui? Ó, aqui. Tudo bem? Posso simplificar isso aqui? 6 por 2? Dá 3. Quanto que dá 3 vezes 3? Que é o que eu tinha comentado com vocês antes aqui. Tá? Então o nosso juro aqui, ó, ele vai ficar 100 vezes quanto? Vezes 9. Quanto que dá de juro? 900. 900 é 9%, né? Para 1 ano e meio de aplicação. Ok? Então, apesar de ser bem simples de trabalhar e tal, tem que ter um pouco de cuidado, viu? Para não se equivocar aí. Taxa e tempo na mesma unidade. Tá bom? Tá aí o primeiro, veja qual é a letra aí do resultado. E ó, transformei o tempo para ano. Joinha? Adiante. Número 2. Número 2 diz o quê? Um capital de 100 mil aplicado à taxa... Posso ir para frente, gente? Beleza aí? Tranquilo? Um capital de 100 mil aplicado à taxa de juros simples de 20% o quê? Ao trimestre. Ó, 20% ao trimestre. Qual é o período de tempo aí? Ao longo de 15 meses. Tempo, 15 meses. O capital de 100 mil, né? O capital de 100 mil. Ele quer saber que rende um total de juros no valor de quanto? Bacana? Posso transformar tudo para trimestre? Posso? Posso transformar tudo para mês? Posso? Agora, se você quiser transformar para mês, perceba aqui, ó. 20% se você for dividir por 3, vai dar uma dízima periódica. Tá vendo? Então ele já dificulta o cara aqui, ó. Então eu vou pensar nesse aqui. Isso aqui dá para transformar em trimestres? Aí eu não preciso mexer com a taxa. Tá? Você tem que ter essa visão na hora de resolver o teu problema. Tá bom? Ó, então aqui, peraí, cara. 15 meses são quantos trimestres? Vai dividir por quanto? Vai dividir por 3, né? Ah, tá. Sei que vocês tinham falado de dividir por 5. Eu fiquei preocupado, pensei, meu Deus. Então vai dar 5 trimestres. Legal? Pronto, agora você usa na tua fórmula lá. O J-CIT. Então o J-CIT vai ser 100 mil vezes o quê? Taxa de 20 sobre 100. 20 sobre 100 vezes quanto? Vezes 5. Na verdade vai dar 100%, né? 20% por 5 tempos, né? Então você vai ter 100% aí. Aqui, aqui, ok? Então 100, ó, 1000, o juro vai ser, ó, 1000 vezes 100. Tudo bem? Então você já vai ter a resposta aí que ele precisa. Quanto que é 1000 vezes 100, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 5 zeros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar quanto? Desculpa, gente. Oi? Não entendi.
Dá a mesma coisa. Tá? 100 mil. Joinha? Adiante. Número 3. Número 3, ele já não está te pedindo mais juro. Ele está te pedindo o quê? A taxa que foi aplicada. A taxa que foi aplicada no número 3. Veja. Paulo emprestou R$150 a juros simples comerciais, lucrando R$42 de juros. Sabendo que o prazo da aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros aplicada foi o quê? Ao mês. Capital. Juro. Tempo. E ele quer a taxa, né? Só que ele quer a taxa o quê? Nossa! O que você tem que ajustar aqui para você ter a resposta direta? Coloca o tempo em mês, a tua resposta já vai ter taxa em mês, ok? 120 dias são quantos meses? 6? 4? 4, né? Tudo bem? Então vai usar na fórmula, vai usar esse cara aqui, ó. Vai usar 4. Na fórmula do J-City, ó, 42 de juro, capital de 150, vezes a taxa, pessoal, que você quer. Coloquei I sobre 100. Ó. Quando você coloca I sobre 100, que você está sendo questionado da taxa, coloca I sobre 100 que a tua resposta já vai ser em porcentagem. Se você não colocar, você vai ter um número com vírgula, talvez, ok? E você vai ter que multiplicar por 100 no final. Então você já abrevia aqui uma série de problemas, né? E aqui, ó, vezes quanto? Vezes 4. Então aqui você já vai ter o nosso I, ok? Então tá, vamos lá então. 42 vai ser igual, ó, 150 vezes 4, quanto que dá? 600. 600 e sobre 100. Então passa o 6 dividindo, a nossa taxa vai ser de 42 divididos por 6. Então vai ser quanto? 7% o quê? Ao mês. Legal? Só tomar esses cuidados aí que eu estou comentando com vocês aí. Então é bem simples de trabalhar, não é nada demais. Ok? Passa dividindo, passa multiplicando. A matemática básica, ela vai estar por aqui. Presente. Faz uns para mim aqui, não? Pode ser? Então tá bom. Então vou escolher para você aqui. Separar aqui, só um pouquinho. Número 9. Uma dívida de 20.142 foi paga com atraso de 3 dias, cobrados juros simples de 1% ao dia de atraso. Qual foi o montante pago? Ok? Juros simples, cuidado. Oi? Não necessariamente. Não precisa. Mas não precisa. Pode usar o juros simples, depois você soma, né? Para ficar mais rápido para você. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos utilizar, tá? Dezesseis. Número 15, 9, 15 e 16. Tá ok? Esses três aqui para você iniciar esta noite maravilhosa de
segunda-feira. É segunda, né? É, segunda, certo.